Então, muitas vezes na bolsa, o mais importante, inclusive a gente falou dos primeiros passos, né? Sim. Por onde começar. Talvez vou me retificar aqui. Talvez seja interessante você começar por onde não começar. Vamos tentar distinguir, né, essa questão da, por mais que seja relacionado, vamos tentar ir para a parte mais financeirizada, vamos dizer assim. Nem sei se essa palavra existe. Então, os 5 setores que nós fugimos, né? Então, o primeiro, muito óbvio. Tem empresas na bolsa que um ano específico assim, ela vai fazer um pagamento homérico de dividendos, vai pagar uma fortuna. E aí as pessoas mais leigas falam assim, putz, mas ela vai pagar muito dividendo esse ano, eu vou comprar ela e tudo mais. Ignoram o futuro. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que vale a pena mesmo assim você investir na empresa? Ou você tem que focar em empresas que sejam como uma árvore, assim, dá fruto, mas dá fruto sempre, uma árvore saudável? Posso ir? Manda bala. Eu acho que elas não só ignoram o futuro, como também ignoram o passado, né? Infelizmente, a gente até tenta, né? Nós analistas tentamos prever o que vai acontecer no futuro, mas a gente só tem o passado para analisar e tentar usar, né, como uma proxy do que vai vir a acontecer. Então, você analisar o histórico é extremamente importante no momento em que você vai procurar uma boa empresa pagadora de dividendos, justamente para não cair numa armadilha, né? Então, muitas pessoas caíram nessa armadilha em Petrobras durante o ano passado, né? Então, eu tenho Petrobras na carteira, assim, é pouco relevante, mas me paga excelentes dividendos, mas eu comprei em 2020. Depois comprei alguma coisinha mais em 2021, já se falava desses dividendos homéricos, não sei o quê, mas bom, o negócio começou a crescer e popularizar, e todo mundo falava, putz, é um dividendo muito grande para ser ignorado, né? Isso virou manchete em vários lugares, e as pessoas falam, porra, de fato, uma empresa está pagando 35%, e neste ano apenas, pô, eu vou comprar 35%, é muito acima da Selic. Então, é essa comparação que elas fazem para um recorte temporal muito pequeno para a Bolsa. Então, não dá para você ficar comparando Selic e Dividend Yield em curto espaço de tempo, né? Você não consegue ter uma comparação justa. E aí as pessoas acabam fazendo o quê? Pagando caro por um ativo que muito provavelmente não conseguirá reproduzir essa boa distribuição consistentemente nos anos seguintes. E, assim, depois de um certo tempo, quando você começa a ver que o negócio engrenou, que os dividendos realmente estão fazendo sentido, aí você para olhar e fala, pô, o dividendo tá vindo, assim, tá mais do que o que eu faço trabalhando, ou tá muito próximo. Aí eu sei tudo. Quem é o Barsi? São muito bons. Quem é o Barsi? E aí você se depara, assim, não, obviamente, é modo de dizer, né? Óbvio, você nunca... acho que o primeiro erro do investidor, e esse é um erro que eu cometi, jamais se compare com outro investidor. É a pior cagada que você pode fazer. E eu posso falar isso, cara, tranquilamente. Você só deve satisfação a você mesmo na sua carteira, a mais ninguém. Porque você que vai conviver com ela, com seus erros e com seus acertos. Ninguém vai pagar as contas das cagadas que você faz na sua carteira. Então, o primeiro erro, se comparar com alguém ou querer ser melhor que alguém. Você não é nada na Bolsa de Valores, você é só mais um lá, tentando ter uma boa vida para melhorar a vida das pessoas que estão ao seu entorno, da tua família, do teu cachorro, dos teus amigos, das pessoas que estão em volta e que você quer bem. Ponto. Esse é o primeiro. Embarcando nisso, eu comecei a especular, porque eu já estava começando a ver os dividendos fazerem sentido para mim. Então eu falei, pô, agora eu sei fazer dinheiro um pouco mais rápido do que o normal, fazendo com que meus dividendos fiquem fiquem maior. sobe. Exatamente, eu sou um gênio. Ainda mais depois de 2008, porque teve o subprime, né? Isso aí tá muito fresco na minha mente. Teve o subprime, ele aconteceu, depois ele acabou, assim, o mercado se recuperou de uma maneira muito rápida, né? E aí eu comecei a especular. Comprei, por exemplo, uma ação da Uzi Minas a R$90. R$90, que em 2016 eu fui ver a 90 centavos. Ela teve um desdobramento, se eu não me engano, 2-1, alguma coisa assim. Mas assim, qual que foi meu erro? Não foi comprar Uzi Minas. Uzi Minas é uma puta de uma empresa. O meu erro foi comprar ela sem, ao menos, entender o que ela fazia, sem ver o fundamento nenhum. Porque naquela época, as empresas desse setor estavam muito turbinadas. Elas subiam sem parar. Então eu falei, vou comprar para dar uma acelerada. Só que isso é um erro, assim, grotesco que você comete, porque você fala, pô, o que tava dando certo aqui eu vou parar agora, vou dar uma paradinha aqui, porque agora eu vou dar uma turbinada aqui, depois eu volto. Esse depois eu volto. Fundo, né? Putz, e a pior
cagada que pode acontecer é quando você começa ganhando nessas coisas. O risco da ruína que você falou pode vir daí. A pessoa começa ganhando no mercado, fazendo, por exemplo, um trade, ela pode achar que aquele é o caminho ideal para você. Que é competência. Exatamente. E aí fica lá xingando seu pai nas Exato. matérias, né? É. O cara que sai ganhando. Tem a galera que comprou IRB, por exemplo, porque o Barça está comprando. O cara não se dá nem ao trabalho de ler até o final da notícia. Exato. Só lê o título. Exato. Então, tipo, o cara fala assim, complicado. comprei o IRB porque, qual que é o fundamento de você ter comprado? Ah, porque o Barça está comprando. Você fala, você começou no mercado agora, meteu, sei lá, e é um monte de gente que fez isso. Você começou no mercado agora, tá metendo, sei lá, 50% do teu patrimônio IRB porque o Barça está comprando? Uhum. Não tem sentido nenhum. Você não tem nem vivência na Bolsa de Valores para fazer isso. O Barça é o Pelé, é o que eu sempre falo. Ele tá vendo algo que você não tá vendo. E não tem problema, cara. E possivelmente ele vai multiplicar muito em algum momento, se a tese dele estiver certa, e várias teses dele tiveram corretas ao longo desses anos. Só que ele aguenta esperar. A pessoa que está começando não aguenta esperar. Esse é o problema. E outra, ele tem fluxo de caixa para continuar aportando. Ele não monta toda a posição dele naquele único momento. Ele Certamente não foi 50% do Exato. patrimônio que ele jogou. Também não foi 50% do patrimônio. Exato. E uma outra coisa para levar em consideração também é que assim, o Barça é o Pelé. Mas mesmo o Pelé, às vezes, vai errar em uma ação. E é por isso que você tem que ter diversificação, porque você só precisa ganhar mais dinheiro quando você ganha do que quando você perde. Perfeito. É uma conta muito simples. Essa diversificação que a Lu falou, a Lu falou, ela tá completamente certa. Vem com o tempo. O cara, sei lá, começa com R$1.000, ele quer meter em 20 ações. E não é assim, cara. Sim. Não precisa ser assim. Então, muitas vezes na bolsa, o mais importante, inclusive a gente falou dos primeiros passos, né? Sim. Por onde começar. Talvez vou me retificar aqui. Talvez seja interessante você começar por onde não começar. Porque são coisas que você vai simplesmente ignorar. Né? Não vou olhar, não vou perder meu tempo com isso, porque por mais que tenha 1 ou 2 ou 3 anos bons, na média, e muito provavelmente no futuro, essa empresa vai continuar não gerando margem e fluxo de caixa suficiente para distribuir bons dividendos. Né? Perfeito. Mas melhor do que acertar no começo é não errar. Evitar o erro, começo. exatamente. A gente falou bastante aqui das boas empresas, dos bons setores, tem a metodologia BEST. Tem o WORST, que é o que você tem que ficar de fora, e se não tem, vamos pegar aqui umas letras para ver se a gente consegue montar alguma aqui. A gente já tentou fazer um acrônimo legal, mas não nada pegou? encaixou, não pegou, não rolou igual o BEST. Ah. Mas são as 5 à prova de Barsi. Né? Ah, A gente legal. já comentou sobre isso também muitas vezes e alguns desses setores geram certas polêmicas e é sempre bom salientar, pessoal, que você investir diretamente no setor, então se você é um produtor, né, de agropecuário, ou você investe em imóveis, você é corretor, ou você compra terrenos, constrói do zero e você vem, é diferente de você fazer um investimento passivo nessas empresas em bolsa de valores, porque existem os ciclos. Então, vamos tentar distinguir nessa questão por mais que seja relacionado, vamos tentar ir para a parte mais financeirizada, vamos dizer assim, nem sei se essa palavra existe. Então, os 5 setores que nós fugimos, né? Então, o primeiro, muito óbvio, aviação civil. São empresas que foram feitas para quebrar, infelizmente, esse é o histórico. Segundo, varejo, e aí, independentemente de varejo, mas poxa, é varejo de nicho, ou sei lá, esse varejo... Cara, varejo, a gente acaba não olhando para isso. Frigoríficos, né? Então, setor de proteínas. Turismo e lazer e construção civil. Né? Então, se a gente pegar o histórico aí recente de 10, 20 anos, quantas dessas empresas do setor de construção civil, incorporadoras, enfim, não faliram ou saíram da bolsa ou pediram recuperação judicial? A própria PDG, né? Pois é, a própria PDG, Tenda saiu, depois entrou de novo, depois saiu de novo, entrou de novo, sei lá quantas vezes entrou e saiu. Então, assim, de novo, você sempre tem que pensar o seu portfólio de acordo com o seu objetivo. E ir traçando pequenas metas para o seu, né, que somadas no curto e médio prazo vão se traduzir no seu resultado de longo prazo. Então, saber o que você não quer, o que não se encaixa na sua estratégia, pode evitar que você cometa alguns erros no meio do caminho. Você pode, enfim, ter alguns acertos também nesses setores, mas nessa estratégia simplesmente não se encaixa para o objetivo proposto, né? Então, legal. De vez em quando você tem que se acostumar a ver gente ganhando dinheiro do seu lado, ações subindo vertiginosamente e você não vai fazer parte dessa festa. Sim, exato.